Olá meus queridos, eu sou o Tirsnewt e pra quem tá chegando no canal eu quero dar acaloradas boas-vindas. Faz um tempo que eu não faço isso e eu acho que bastante gente nova tem vindo pra cá. O filme que vamos estar vendo hoje é sem sombra de dúvidas uma das animações em stop motion mais competentes já feitas. Ele não poderia ter sido produzido por nada menos do que o estúdio Laika. Eu já falei um pouco da Laika aqui no canal quando eu fiz a review de Noiva Cadáver, só que aquele filme foi apenas desenvolvido pela Laika. Kubo e as Cordas Mágicas foi dirigido e produzido inteiramente pelo estúdio. E como regra de todos os filmes originais deles, o seu orçamento não passou de 60 milhões de dólares. O que, embora não tenha reduzido a carga de trabalho da produção, certamente exigiu mais da criatividade do grupo. Nesse caso, não é difícil perceber a forte temática com papel, o que casa perfeitamente com todo o núcleo do filme, desde a sua fortíssima influência na cultura japonesa, como também a habilidade mais utilizada pelo seu protagonista, que é dar vida a origamis que ele cria usando sua música. Todos os personagens e texturas também parecem até certo ponto feitos de papel, principalmente o protagonista, e isso dá uma estilização maravilhosa pro filme, com bastante polígonos e pontas no seu design. Na história acompanhamos a jornada de um garotinho chamado Kubo. Ele vive com a sua mãe no topo de um rochedo e passa boa parte do seu tempo cuidando dela, já que a coitada sofre de severos danos cerebrais. O Kubo possui um poder incrível. Para quem jogou D&D ou qualquer outro RPG que possua a classe Bardo, o Kubo é algo parecido com isso, só que muito mais poderoso. Ele usa um instrumento de 3 cordas muito interessante chamado shamisen. Além de produzir um som muito agradável, com ele o Kubo consegue controlar elementos naturais, mas ele passa boa parte do filme manipulando apenas papel mesmo. Ele faz dinheiro contando histórias fantásticas para os simpáticos moradores de um vilarejo próximo ao rochedo onde ele vive. Mas mesmo com as pessoas gostando dele, a vida não parece melhorar nunca, já que o estado da sua mãe só piora. Um certo dia, sempre tem um certo dia, ele recebe a visita de suas 2 tias, e a partir daí a sua família passa a ser o seu maior pesadelo. Bem, essa é uma review com spoilers, como sempre, e eu assumo que quem tá vendo isso aqui já assistiu o filme. Mas mesmo assim, eu preciso dizer que essa sinopse foi bem rasa e deixou de lado alguns detalhes. Esse filme é simples, mas ele consegue trabalhar vários elementos ao mesmo tempo, o que é muito louvável. Infelizmente na hora de resumir fica meio complicadinho. Mas continuando mais um pouco a história, porque eu preciso de mais contexto para falar dos personagens, a família do Kubo meio que vem de origem divina, pelo menos da parte da sua mãe. O seu avô arrancou seu olho esquerdo quando ele nasceu e teria retirado o outro se ele não fosse salvo pela mãe, que infelizmente se machuca feio durante a sua fuga. Ela mais tarde se sacrifica para salvá-lo mais uma vez e o deixa nas mãos de uma macaca que até momentos atrás era um amuleto de boa sorte que o garoto carregava na bolsa. Eu disse que a história tinha muitos detalhes. Eles viajam por algum tempo e acabam encontrando um samurai besouro que não possui memória. Então eles partem atrás de uma lendária armadura que pode dar ao Kubo alguma chance de derrotar o seu avô. Ufa. E ainda assim faltou coisa, mas o motivo de ser tão difícil assim é que a história desse filme começa 2 vezes. Todo o lance com o Kubo fazendo a apresentação na vila e cuidando da sua mãe é um começo, e do ponto em que ele conhece a macaca e parte na aventura é outro começo. E agora eu finalmente tenho o contexto suficiente para falar melhor do filme. A primeira coisa que é muito fácil de perceber é que a sua trama segue a base estrutural da jornada do herói, que consiste no protagonista ser fraco e ignorante, partir de casa após um evento do qual ele não tem controle, conhecer um mentor, perder para o seu inimigo e posteriormente descobrir o seu verdadeiro potencial, vencer o vilão e voltar para casa. Essa estrutura é considerada perfeita quando o assunto é contar histórias de aventura ou até mesmo qualquer trama que envolva amadurecimento. Temos incontáveis filmes, livros e séries famosos que utilizam desse modelo. Star Wars, Rei Leão, Harry Potter, qualquer super-herói do mundo, Avatar, tanto a série animada quanto o filme do James Cameron, enfim, você já entendeu. Kubo é exatamente assim, e depois de tantas décadas com a mídia enfiando a jornada do herói nas nossas goelas, é de se esperar que em algum momento as histórias comecem a ficar clichês demais, né? Pois é, isso significa que Kubo é só mais uma porcaria previsível sem sal que repete uma história que já vimos 1 milhão de vezes, certo? Então, não, nem um pouco. Kubo é previsível sim, mas em sua estrutura. Sabemos que haverá cada um dos eventos que eu listei antes, mas nós não sabemos como e nem quando eles vão acontecer. E é nesses detalhes que até hoje ainda é possível inovar usando esse modelo narrativo. O filme abre mão de muitos clichês que enchem o saco nos dias de hoje, e isso ajuda a sua história a fluir de maneira bem saudável. Aliás, isso já é uma boa deixa para que eu fale de uma das características mais marcantes de Kubo. Esse filme é sombrio, mas eu não tô falando de sombrio escuro ou com temática assustadora, ele é sombrio no sentido de ser estranhamente maduro pro seu nicho. É um desses filmes que não só não chama as crianças que assistem ele de burras, ele espera bastante maturidade emocional delas, abordando desde o início temas mais delicados como o luto ou o cuidado de um parente incapacitado. Eu até ouso dizer que alguns momentos iniciais com o Kubo e a sua mãe são tão profundos e tocantes quanto a introdução de Up.
Enfim, depois que ela morre e o garoto fica sozinho no mundo, com o resto da sua família querendo capturá-lo, ele precisa seguir as ordens de uma tutora que em momento algum dá tempo para que ele absorva o que aconteceu e lide com as emoções dentro dele. Só que mesmo assim, mesmo com momentos realmente tensos, o filme consegue ter um tom bem agradável em vários momentos, mantendo o protagonista longe daquela zona cinza dos personagens depressivos e antipáticos. O Kubo é bastante carismático e contorna sua dor de forma criativa, tornando toda a viagem tolerável. É aquela coisa, você fica triste pelo que aconteceu, mas se permite se divertir porque o filme sabe que é uma aventura no final das contas. Depois de um tempo, mais precisamente metade do segundo ato, ele se torna uma aventura bem família. O besouro e a macaca se tornam aquele tipo de casal que discute o tempo todo e o Kubo é quem dá um norte pros dois. Toda a produção desse filme é espetacular, só vendo o filme talvez nem dê pra notar tanto assim, mas basta ver algum making off dele e o seu queixo cai com o esforço da produção. Eu acho que Kubo e as Cordas Mágicas perde somente pra Ilha dos Cachorros no quesito de meticulosidade. O design do filme também é fantástico, os personagens são todos bonitos e marcantes, principalmente o Kubo e as suas tias, com aquelas máscaras sinistras e trajes negros cobertos por capas de penas. O filme esbanja a cultura japonesa e faz o melhor uso possível de toda a questão folclórica a fim de dar uma substância e mitologia no seu universo. Nada aqui é bobo ou meramente decorativo e simbolismos são usados com frequência. Existe um lance das coisas virem sempre aos pares na história. O nome original do filme é Kubo e as Duas Cordas. O protagonista falta um olho que mais tarde vai pro seu avô e, por falar nisso, ele é o Rei Lua e se você observar bem, vai ver que no capacete dourado do Kubo existe uma gravura de um sol. As tias do menino são gêmeas, os seus guardiões também são dois. Tudo isso para reforçar que desde sempre houveram escolhas sendo feitas por todos os personagens. A escolha do Hanzo, o pai do Kubo, de não lutar até a morte com uma das filhas do Rei Lua, a escolha da própria em abandonar o seu reino entre as estrelas só para viver como um mortal. Mais tarde esses dois tiveram que escolher novamente, o Hanzo em se sacrificar por sua família e a mãe do Kubo fugiu com ele antes que retirassem o seu outro olho. O Kubo faz escolhas importantíssimas ao longo da sua viagem também, e a última delas, aliás, é o que faz o filme ser tão especial. Lembra quando eu falei que o filme usa a estrutura da jornada do herói, mas subverte algumas coisas a fim de manter algum frescor? Então, não é incomum tentarmos prever alguma cena e ela não acontecer exatamente do jeito que esperávamos. O melhor exemplo disso, na minha opinião, é lá pro final, quando eles estão em busca de uma última parte da armadura, o Elmo Invulnerável, e eles são atacados por uma das tias do Kubo. Nesse momento, o besouro, que até esse ponto ficamos sabendo ser o pai do Kubo preso numa forma amaldiçoada, é retirado de cena. A macaca, que também é a sua mãe presa em outra forma, luta com a sua irmã como pode e perde. Ela se aproxima, levanta a espada e na maioria dos filmes o Kubo descobriria o seu verdadeiro potencial bem aqui. Ele derrotaria ela, salvaria os seus pais, mas o que acontece de verdade é que elas lutam mais um pouquinho, o Hanzo tenta salvar a sua esposa, mas ela é gravemente ferida, e assim que ele promete cuidar do garoto, ele também é executado. E só aí, com a perda dos seus dois pais, Kubo assume a liderança da sua própria história, usando a corda do arco do pai e um longo fio de cabelo da mãe como suas novas cordas para o seu instrumento, representando o fim dos cuidados parentais e a herança mais preciosa que os dois poderiam ter dado para ele. Quando Kubo usa o seu poder para valer e viaja de volta à cidade onde a história começou, nós não estamos felizes. Nem sentimos vitoriosos, só queremos ver tudo isso acabar. E senhoras e senhores, o filme tem mais uma surpresinha pra gente nessa parte. Seu avô lhe oferece a possibilidade de viver para sempre, desde que ele se permita perder o outro olho, sendo assim capaz de enxergar além do mundo mortal e da frágil e limitada vida humana. O que funciona muito bem aqui para dar ao Kubo motivos de sobra para lutar contra o seu avô não é a tão exaltada armadura dourada e nem a espada inquebrável. É justamente a habilidade que seu único olho lhe deu a vida inteira. A habilidade de enxergar as pessoas como elas são, de ver o que a breve e frágil vida humana tem a oferecer de melhor, através do seu pai e também das bondosas pessoas do vilarejo que sempre o acolheram. Eu adoro como nada disso é verbalizado no filme, mas conseguimos entender muito bem, porque compartilhamos desse sentimento. No fim, o que faz do Kubo um garotinho admirável não são seus poderes mágicos e nem a sua armadura invencível, mas sim o seu único olho. Bem, e para dar aquela última subvertida na história, o Kubo percebe que lutar usando força não vai adiantar nada. Então ele faz o que filme genérico de aventura nenhum teria coragem de fazer. Ele se livra da armadura e da espada e pega novamente o shamisen. Dessa vez bufado com as novas 3 cordas, o cabelo da sua mãe, o seu próprio cabelo e a corda do arco do seu pai. Sua criação está completa e ele não teme mais um velho tapado que se acha Deus só porque não consegue enxergar as pessoas que considera menores do que ele. Mas ao invés de matá-lo, o que o Kubo faz é infinitamente mais interessante. Ele restaura um dos seus olhos, forçando-o a reencarnar como um velho senhor sem nenhuma memória do seu passado. As pessoas da vila o acolhem e começam a dizer a ele que ele é uma ótima pessoa e o Kubo o aceita de fato como seu avô.
Eu sei que isso não é do feitio do canal faz um bom tempo, de contar uma história inteira, mas eu precisava fazer isso porque não tem como transmitir um pouco que seja da magia desse filme sem ter que contar a história dele. E dito isso, olha só que legal, a frase que abre o filme é a mesma frase que Kubo solta antes de contar as suas histórias na vila. If you must blink, do it now. If you must blink, do it now. E em vários momentos o filme dá uma leve quebrada na quarta parede, nos dizendo que ele se trata sim de uma metalinguagem. É uma excelente história sobre um garoto que vive a própria história. O filme tem um aspecto de papel, assim como o teatro de origami do Kubo. Se isso não é lindo, eu não sei mais o que é. E aí, tá gostando do vídeo? Gostaria que eu continuasse com esse trabalho? Considere me apoiar na minha campanha no Apoia-se. Por apenas R$2 por mês você já me ajuda e me incentiva a continuar firme e forte. Mas caso não seja possível, tá tudo bem. O seu like e a ativação do sininho também me fazem bastante feliz. Eu quero agradecer aos meus apoiadores, Luiz Mendes, Luiz Rabelo, Luiz Henrique, André Wilson Souza e M. Eduarda Dias. Muito obrigado, pessoal. Retornando ao filme. Dá pra acreditar que eu não achei grande coisa ele da primeira vez que assisti lá em 2016? O meu bom senso melhorou bastante com a idade, e com o canal. O elenco do filme é excelente, tem a Charlize Theron interpretando a mãe do Kubo e a macaca, e o Matthew McConaughey interpretando o pai e o besouro. Eu não tenho que falar muito sobre esses dois, eles são bem conhecidos e amados por bastante gente, mas sinceramente, quem realmente brilha na dublagem é o Art Parkinson. Ele é sensacional fazendo a voz do Kubo e traz o personagem à vida, principalmente com a sua risada. You can fly? Apparently, yes! Houve polêmica, aliás, envolvendo a dublagem. Muita gente branca interpretando personagens asiáticos, aparentemente. Eu sinceramente não dou a mínima pra isso. Se fosse live action, certamente seria um problema, mas como a questão são apenas as vozes, eu fico feliz que tenham chamado um pessoal mais conhecido, pelo menos a gente sabe que eles não vão estragar tudo. A trilha sonora do filme é maravilhosa, eles poderiam ter colocado só umas músicas japonesas genéricas pra embalar a história, mas esse foi outro aspecto que recebeu muito carinho da produção também. Só aquela cena no comecinho com a mãe do Kubo enfrentando aquelas ondas gigantes e mais tarde a revelação do rosto do bebê com as bandagens nos olhos já te ganham. É sério, se você não viu esse filme ainda, não tô exagerando, a trilha sonora dele é fenomenal. Isso sem falar nas misturas entre os sons diegéticos das músicas do Kubo com a própria música do filme. E a essa altura é quando eu começo a listar o que não é tão bom assim, só que aqui a coisa fica diferente, porque pela primeira vez nesse canal eu acredito estar falando de um filme perfeito. E entenda que com perfeito eu não quero dizer que ele é o melhor filme que eu já vi, muito menos o melhor já feito. Um filme pode ter muitos defeitos e ainda assim ser o melhor do mundo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu quero dizer a respeito de Kubo é que ele acerta em todos os quesitos. Em personagens, em gestão da trama, âmbito artístico e musical. Eu não consigo enxergar absolutamente nada de errado nesse filme, e se eu forçar muito a barra eu posso até dizer que o humor dele não é daqueles que nos matam de rir, mas não é como se fosse ruim ou atrapalhasse, então eu não acho que seja um problema. Na verdade, eu prefiro assim do que um monte de piada situacional quebrando o clima de alguma cena séria ou triste. E como não poderia faltar para tornar esse filme um santo, ele quase foi um fracasso de bilheteria, dando o pior retorno de um filme da Laika, mesmo sendo o melhor do estúdio. Eu sei, Coraline é o melhor de acordo com a maioria, mas eu realmente prefiro Kubo. Mesmo que Coraline seja bom, não precisa me crucificar. No fim, a lição que podemos tirar de Kubo é que poucas coisas na vida são definitivas. Assim como uma dobradura de papel, tudo é o que é enquanto dura. E deixar que as coisas partam faz parte de um processo muito maior. O Kubo teve a chance de conhecer os seus pais e de vê-los em sua plenitude por alguns dias, e esse foi o seu verdadeiro prêmio por sua jornada. Por isso a armadura era inútil no final. Eu queria agradecer a você que chegou até aqui. Eu espero que o fim dessa história seja parte de outra maior e muito mais bonita que é a sua vida. Se está chegando aqui agora, te convido a ver outros vídeos do canal. Quem sabe você não gosta e se junta a gente. Eu vou indo nessa, e até logo.